Representantes do Judiciário, Executivo e Legislativo reagiram aos ataques, né? Os ataques foram iniciados no final da semana, como eu já mencionei aqui, mas sem citar Musk, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, afirmou em nota que a instrumentalização criminosa nas redes sociais é resultado do inconformismo contra a prevalência da democracia. Vamos conferir aí um trechinho do que ele disse. Você quer ler, William? Eu posso ler. Abre aspas para o ministro Luiz Roberto Barroso. O Supremo Tribunal Federal atuou e continuará a atuar na proteção das instituições, sendo certo que toda e qualquer empresa que opere no Brasil está sujeito à Constituição Federal, às leis e às decisões das autoridades brasileiras. Decisões judiciais podem ser objeto de recursos, mas jamais de descumprimento deliberado. Essa é uma regra mundial do Estado de Direito e que faremos prevalecer no Brasil, disse o ministro. Como a gente falou, né, Vivian e Elô, que está com a gente, uma quadra muito estranha da história brasileira, onde a gente tem que falar o óbvio, né? A gente teve o STF essa semana dizendo que o 142 da Constituição não torna as Forças Armadas poder moderador. Agora veio o ministro do STF ter que dizer que precisa cumprir as leis do Brasil, que a gente tem ordenamento jurídico. Cada vez a gente tem que repetir o óbvio. Elô. É incrível, eles ficam tratando o Brasil como se fosse o quê? Uma república de banana, que não tem ordenamento jurídico, que não tem governo, né? Que não tem executivo, legislativo, judiciário. É um absurdo. Agora, o que eu achei muito importante é que todos os três poderes vieram a público se posicionar e criticar essa fala do Elon Musk e reafirmar o nosso ordenamento jurídico e todos os nossos três poderes, né? Então isso ficou muito claro e eu acho que, de certa forma, o Elon Musk conseguiu reunir novamente o que foi a formação da Frente Ampla que elegeu o presidente Lula, que isolou a extrema-direita e reuniu o resto todo para evitar que o fascismo chegasse ao poder, pois essas forças continuam ativas, atuantes e coordenadas internacionalmente. É isso que a gente está enfrentando e foi contra isso que o ministro Barroso se posicionou e se colocou. É isso. Elô, eu queria seguir mais um pouco aqui também. O Edu falou rapidamente na abertura, mas acho que a gente pode falar um pouco mais também da repercussão também do presidente do Senado, do Pacheco, né? A gente tem até aqui o print. Eu vou pedir para a gente colocar a fala dele também, quero te ouvir. Então ele diz o seguinte: nossas crianças, jovens e idosos estão à mercê de um campo completamente sem lei que permite um vale-tudo para poder ter mais adesão. No final das contas, é uma busca indiscriminada, antiética e criminosa pelo lucro. E isso, obviamente, tem que ser contido por lei. E esse é o nosso papel enquanto Congresso Nacional. Pois é, o Pacheco disse que vai ser inevitável votar uma regulamentação das mídias. Agora, onde é que isso está parado? Por que isso não está pautado até agora? Né? Porque quem tem que pautar e começar esse processo é a Câmara dos Deputados, onde o presidente Arthur Lira, aparentemente, não tem apetite, não tem interesse, não acha que é conveniente colocar esse projeto de lei em votação agora. Mas eu acho que a partir de hoje ele sofrerá um pouco mais de pressão para que esse processo vá à votação. E seria o momento ideal de discutir isso no Congresso Nacional e isolar, como eu venho dizendo, isolar a extrema-direita que é contra esse projeto e, como a gente estava conversando ontem no N2, né, tomar de volta a bandeira do nacionalismo para essa frente ampla e tirar das mãos da extrema-direita essa bandeira falsa do nacionalismo que eles vêm empunhando. Eu gostaria de destacar também a fala do ministro da AGU, o Jorge Messias, que estava ontem nos Estados Unidos em uma reunião da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e ele saiu de lá dizendo que não só denunciou esse ataque, ele disse ataque coordenado da extrema-direita transnacional contra a democracia brasileira, como também disse que o governo brasileiro vai em breve apresentar propostas para uma coordenação internacional que faça frente a esse uso e abuso das mídias sociais para avançar as causas da extrema-direita. E o G20, que agora é presidido pelo Brasil, vem discutindo esse assunto. No final do mês, dia 30 desse mês, até o dia 2,
haverá um encontro aí em São Paulo que vai justamente discutir esse assunto. O governo brasileiro tem toda a intenção de fazer com que, de levar para o G20 essa discussão para tentar tirar uma resolução conjunta do G20 a respeito dessas mídias sociais, de como lidar com o ataque à democracia que essas mídias têm promovido e favorecido e permitido. Então, é uma intenção clara. Não sei se vocês se lembram, em fevereiro do ano passado, o presidente Lula já havia dito que ia conversar com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sobre esse problema. Claro, os dois países passaram por algo muito parecido, gente, com o uso das mídias sociais. Vocês se lembram que o Trump usava o Twitter, que era chamado ainda Twitter naquela época, para avançar a incitação, a incitação à democracia dos Estados Unidos, a levar aquele quebra-quebra no Congresso no dia 6 de janeiro. E logo depois disso ele foi banido do Twitter. Porém, Elon Musk comprou o Twitter, transformou em X e logo recolocou Donald Trump dentro do Twitter, liberou a conta dele, como fez também com aquela a Marjorie Taylor Greene, que é uma representante da extrema-direita nos Estados Unidos, que é com quem essa turma bolsonarista foi lá se reunir nos Estados Unidos já por 2 vezes. Ou seja, a gente vai vendo essa coordenação toda e como eles agem, né? Então, usando essas mídias, sim. É uma delícia ser bilionário, né? Tipo, o Trump foi banido do Twitter e criou a Truth Social, criou a rede social dele própria. Hoje ele tá no Twitter de volta, mas a rede social que ele tem usado para se comunicar com o seu eleitorado é a rede social que ele inventou. Sobre a regulação no Brasil, é importante a gente ficar atento, porque o que travou parte dos debates, quando a gente falava sobre o projeto do deputado Orlando Silva, é que a lei que foi pensada no Brasil tem uma espécie de salvo-conduto para deputados, para quem tem mandato. O tal do foro privilegiado digital, um negócio maluco que inventaram aí, e que a pessoa pode falar o que quiser nas redes sociais sem ter os seus conteúdos apagados. É um risco que a gente corre, porque se isso entra no ordenamento jurídico, nenhuma rede social mais do mundo vai apagar post de deputado de extrema-direita com fake news, com mentira, com ataque à democracia. Isso vai ser um risco muito grande. Por isso esse projeto precisa voltar a tramitar no Brasil, mas o debate precisa ser amplo com a sociedade. Se passa esse projeto como está hoje, obviamente é um avanço, já que não tem regulação nenhuma, né? Ter alguma regulação é melhor que regulação nenhuma, mas se passa com esse dispositivo, nenhuma rede social mais vai descumprir lei, ordem judicial, né? Pelo menos não deveria. O Twitter está ameaçando fazer isso, mas não deveria. A gente vai ter um problema muito sério. É um debate premente, atrasado demais do Brasil. A Elô fala isso pra gente o tempo todo aqui. É um debate que tinha que ter avançado há muito tempo. Não ter redes sociais regulamentadas, reguladas no Brasil, como deveria ser feito. Mas a gente precisa ficar atento, porque o projeto, como está, tem muitos problemas. E a gente tem clima para essa discussão, Elô, porque o relator do PL, o deputado Orlando Silva do PCdoB de São Paulo, já disse que vai conversar com o presidente da Câmara, Arthur Lira, essa semana ainda para acelerar a votação do projeto. Como é que está o clima para isso acontecer? Olha, Vivi, eu acho que esse é o momento de aproveitar toda essa discussão, todo esse quebra-pau para trazer de volta esse projeto, porque se não houver clima agora, depois de todo esse debate, quando haverá? Né? Então, acho que o deputado Orlando Silva tem toda a razão. É hora dele conversar com Arthur Lira e pressionar para que esse projeto volte à pauta, porque está mais do que óbvio que a gente precisa de uma regulamentação ontem, ano passado, ano retrasado, né? Porque não pode ficar essa terra de ninguém do jeito que está. A gente precisa de um ordenamento jurídico para isso, para evitar os ataques à democracia que estão acontecendo. E como lembram sempre, né? O ministro Dino falava disso, o Barroso falava disso. Não é apenas isso, não é pouca coisa, né? Os ataques à democracia, às instituições, mas é também um monte de outros problemas, como, por exemplo, a promoção de pedofilia, incentivo a suicídio de jovens, isso tudo entra nessa conta, né? Mas eu acho que é hora de aproveitar, sim, para trazer esse projeto de volta, porque a discussão está quente, está envolvendo os 3 poderes, então não haveria momento mais propício para pressionar que esse projeto volte à pauta. Elô, deixa eu aproveitar
aproveitar para trazer o Flávio Bolsonaro também para essa nossa discussão, porque ontem ele... trazer ele para o programa, eu falei, eu ia embora. Não, na hora. Só para discussão. Que bom. Não, isso quem fez foi o Roda Viva. O Isso. nosso programa chama ICL Notícias. Muito bem. Mas é justamente sobre isso. Roda Viva ontem levou o senador para o centro da roda para fazer essa entrevista. E aí, gente, ele aproveitou para falar de Elon Musk, fez uma defesa, né, do empresário, bem à vontade, aliás, lá no programa da TV Cultura, né? Então, o 01 declarou o seguinte: a gente não pode partir para uma análise do que está acontecendo agora com o Elon Musk sem analisar a origem desses inquéritos, que já eram para terem sido extintos há muito tempo. Aí ele está falando do inquérito, né, Elô, das milícias digitais, a qual ele foi incluído pelo ministro Alexandre de Moraes no domingo, mas na segunda-feira também teve um novo inquérito, e aí esse inquérito também é um inquérito só sobre os ataques que foram feitos durante o final de semana a Alexandre de Moraes. Então são 2 inquéritos agora. Esse segundo inquérito que eu estou falando foi aberto ontem, durante o dia, na segunda-feira, Elô. Pois é, então, ele foi ali com o espaço garantido para falar o que quisesse e ser muito raramente questionado a respeito do conteúdo do que ele estava dizendo, né? Então, ele falou de tentativa de golpe como se fosse nada, que não aconteceu absolutamente nada, que bobagem, foi só uma conversa. Disse que ele sugeriu até que os generais que depuseram já nesse inquérito da tentativa de golpe, inventaram, talvez eles tenham inventado o conteúdo do depoimento deles. Então foi assim, realmente um negócio escabroso, uma situação no mínimo incômoda, né, de muita falta de questionamento. O que ele disse ali e que não era verdade raramente foi questionado, né? Parecia um palanque, como realmente no final foi, porque ele até chamou a manifestação que eles vão fazer no Rio de Janeiro, né? Então, esse inquérito das fake news e das milícias digitais, no qual o Elon Musk foi incluído, ele é longo, já leva quase 5 anos, se não me engano, e ele precisa ser concluído. Agora, não há a menor dúvida que a gente precisa e deve, sim, combater o que o Elon Musk está tentando fazer com o Brasil, né? A maneira como ele está tentando promover, ele está servindo do grande agitador da extrema-direita, com as garantias de que ele não é cidadão brasileiro, ele não está aqui, ele tem uma empresa que tem, uma só não, mas ele é um bilionário que se sente acima, né, da lei e da ordem, especialmente do Brasil. Ele não vê nenhum motivo para temer as leis brasileiras, né? Então, isso precisa ser urgentemente, como eu vinha dizendo, regulamentado e muito claramente regulamentado, porque uma empresa como a dele não pode fazer o que bem entender no nosso país. Isso é impossível.